Meus caros, muito frio e duas notas. A primeira de regozijo porque poucas horas após uma movimentação ímpar inaudita nas redes sociais de protesto, de repúdio pelo bloqueio de André Ventura no Facebook, esse mesmo bloqueio foi levantado, não é, Doxa? Uma coisa que se esperava que durasse pelo menos uns dias, se calhar até um mês, sabe-se lá, foi levantado no próprio dia, dada a movimentação ímpar e descomunal que houve nas redes sociais. O que prova que os sensores da extrema-esquerda do Facebook em Portugal tiveram medo. Eles tiveram medo das repercussões e das queixas ao Zuckerberg, tiveram medo de perder o emprego. E bem, porque nós provámos ontem centenas de milhares de mensagens, de comentários e de posts, eu sei lá se não terá chegado a 1 milhão de posts e comentários, provaram que a maioria, a esmagadora maioria, acaba sempre por ter mais força que uma ínfima minoria, embora do berloque da canhota, que embora de extrema esquerda, neste momento e neste país dos mais pobres da Europa, ainda tem o patrocínio e o apoio do poder. Poder este, que é o poder da esquerda, que capturou há 20 anos o Estado, é uma pescadinha de rabo na boca. O Partido Socialista capturou o Estado e abre as portas à extrema-esquerda. Esperamos então que no dia 10 de março tudo isso termine, esta pouca vergonha termine e o país comece a ser governado realmente pela direita desenvolvedora, porque já chega de 8 anos de miserabilismo, de empobrecimento, de austeridade encapotada e falseada nos meios de comunicação social, mas que o povo bem sente na pele e cada vez mais. Já chega de empobrecimento. Não é preciso mesmo mais dia nenhum, hora nenhuma de empobrecimento. Vamos acabar com isto o mais depressa possível e é já no dia 10 de março que o vamos fazer. A segunda nota é sobre os estudos entre aspas, que ontem vieram a público com pompa e circunstância em todas as televisões, não se falou de outra coisa, estudos que pretendem convencer os portugueses, desta vez, de que os imigrantes, todos eles são muito benéficos para o país, pois pagam segurança social a mais do que aquela que depois usufruem. Bom, mas isso é o que acontece com todos nós portugueses. Se assim não fosse, havia um buraco na Segurança Social, já estava na falência. É evidente que se a Segurança Social tem fundos, é porque nós, os portugueses, pagamos a mais do que depois vamos usufruir. Não é assim mesmo? Quer dizer, fazem de nós parvos todos os dias. Mas enfim, pronto, cada vez menos o conseguem. Agora, neste caso particular dos imigrantes, contra os quais eu nada tenho, rigorosamente nada, e até acho que todos os imigrantes que quiserem vir para Portugal para trabalhar o devem fazer, nós devemos recebê-los de braços abertos, mas reparem bem no que eu disse de início, todos aqueles que quiserem vir para Portugal para trabalhar. Porquê é que há tanto imigrante a vir para Portugal a trabalhar? Bom, isso é outra pergunta. Onde estão os portugueses que antes trabalhavam e agora parece que não? Antes desta onda de imigração, é uma terceira pergunta. Bom, e para estas duas eu tenho resposta. Onde é que os portugueses estão agora? Estão nos centros de emprego a receber ordenado sem trabalhar. Porquê é que de repente foi preciso tanta gente? Porque depois da pandemia, muitos que trabalhavam antes chegaram à conclusão que não valia a pena continuar a trabalhar, era melhor ficar em casa e, portanto, aprenderam com aqueles que já o faziam, com aqueles que já usufruíam dos rendimentos e subsídios sem trabalhar, aprenderam que toda a gente pode fazer isto. Basta dizer que não pode trabalhar. Não pode trabalhar aqui, não pode trabalhar além, ali dói-me um calo, aqui tenho uma unha encravada e já não trabalho. Ora bem, eu não estou a falar daqueles que, obviamente, porque pela idade, pelas doenças que têm, já não podem trabalhar. Nada disso. Quem está doente não pode trabalhar mesmo. Agora, jovens de 30 anos, saudáveis, 35 anos, 40 anos, que nunca trabalharam e recebem todos os meses subsídios há 10 e há 15 anos, isso é que eu não percebo. Eles são chamados para dezenas de empregos e a todos dizem que não. Um por um motivo, outro por outro. E nada lhes acontece. Continuam em casa a receber não só aquela catadupa de subsídios, que são todos pequenos, mas são muitos, e ainda mais o almoço que vem das instituições, das IPSS, das localidades onde residem. Portanto, é uma maravilha estar em casa sem trabalhar décadas, receber a comidinha em casa, é só descer as escadas,
dá para o almoço, dá para o jantar, impostos, nem vê-los, trabalhar, está quieto, passamos o dia nas pastelarias e depois fazemos uns biscatos para complementar tudo, economia paralela, para complementar o orçamento ao fim do mês. Bom, mas vamos então ao prato forte. Ontem um primeiro estudo da Pordata, mas depois complementado com muitos outros estudos de organizações que ninguém conhece, pessoas que ganham a vida a receber ordenados de organizações que realmente ninguém conhece, nem o vizinho do lado conhece, aquelas organizações onde centenas de boys e girls se acotovelam a fazer estudos pagos com os nossos impostos, vêm tentar mostrar ao povo que a maioria dos trabalhadores imigrantes usufruem muito menos da segurança social do que aquilo para o que contribuem, para a qual contribuem. E muito bem, e muito bem. Agora, o que eles não dizem é que o estudo foi feito no universo dos imigrantes legalizados. E quando se diz que há 800 mil imigrantes legais em Portugal, isso é capaz de ser completamente verdadeiro, mas falta o dobro. Eu atrevo-me a dizer, talvez o triplo, talvez sejam neste momento, talvez 2 milhões, os imigrantes efetivamente a habitar em Portugal. Mas são legais? Não. Nem metade são legais. Aqueles todos que nós vemos lá em baixo, no Alentejo, que estão nas safras, que estão nas estufas, que depois houve aqueles problemas todos de habitação e veio-se a descobrir que eram todos ilegais, todos, de uma ponta à outra. Isso é o que está a acontecer de norte a sul do país. Não é só no Alentejo que isso acontece. É um pouco por todo lado. São tantos, pelo menos tantos imigrantes ilegais como aqueles que estão legalizados. E os imigrantes ilegais contribuem para a segurança social com bola zero. E os imigrantes ilegais usam os Serviços Nacionais de Saúde portugueses. A Constituição obriga-nos, e muito bem, a prestar auxílio a todos os que a ele ocorrerem, todo ser humano que esteja em Portugal. E, portanto, ninguém pode recusar auxílio a ninguém que se desloca ao hospital. Toda a gente é tratada. Toda a gente mesmo tem que ser tratada. Quer tenha dinheiro, quer não, quer pague taxa moderadora, quer não. E se for imigrante ilegal, é certo que não pagará taxa moderadora nenhuma, mas não faz mal. O que é preciso é que ele seja tratado. Aí estamos completamente de acordo. Agora, o que não pode existir é imigrantes ilegais em Portugal. É só isso. O ser tratado ou não no SNS é o menos. Não podiam era sequer estar aqui. São precisos imigrantes? Parece que sim. Mas os legais são precisos trabalhadores? Parece que sim. Mas então aqueles que forem legais. Os que forem ilegais, ninguém precisa deles. Primeiro, não contribuem com um avo. 1 cêntimo para a segurança social. Desse ninguém fala. E os patrões também não contribuem com zero. Também nem se fala nisso. São organizações, são fundos, ninguém sabe quem são os patrões, ao fim e ao cabo. Ficam-lhes com os ordenados e dão-lhes depois uma coda e uma miséria para poderem sobreviver mal e porcamente. Menos de 500 euros por mês. E depois ainda têm que pagar o parco alojamento, insalubre alojamento, inumano alojamento em que vivem. Esses imigrantes são outros tantos como aqueles que estão legais, ou mais. E todos nós sabemos disto. Eu posso provar o que digo? Claro que não, neste momento não, mas é do simples bom senso. Todos nós, adultos, com 2 dedos de testa, nós vamos a qualquer lado e vemos os imigrantes em toda a parte. Alguns estão legalizados, sim, estão. Os que trabalham nas pastelarias, dão a cara, nos restaurantes. E nem todos, mas a maior parte daqueles que nós nem sequer vemos, os que estão na agricultura, na indústria, na construção, meus caros, esses poucos ou nenhum estão legalizados. E todos eles usufruem do serviço do Estado, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, meus caros, não podendo nós fazer mais do que estimativas, tenho eu a certeza absoluta que os números que nos foram ontem fornecidos para nos convencerem de que a totalidade dos imigrantes fazem bem à nação, esses números são completamente falsos. Metade dos imigrantes são realmente benéficos para nós, tanto no aspecto laboral como no aspecto das contribuições para a segurança social, deles e dos patrões. Mas a outra metade, meus caros, esqueçam lá isso. É tudo economia paralela. É tudo ao negro. A segurança social não recebe um avo. E todos nós, que somos adultos, repito, e temos 2 dedos de testa, conhecemos muita gente nessa situação. Se calhar até conhecemos mais gente nessa situação do que aqueles que são legais ou que nós pensamos que são legais.